E agora vamos ao teatro, porque tem um projeto super legal que começou no Rio de Janeiro, teve estreia lá, e chega a São Paulo no Viga Espaço Cênico. É a peça Mansa, que tem direção de Diogo Liberato e no elenco Amanda Miraski e Nina Froze. A peça conta a história de duas irmãs que são violentadas pelo pai. Um dia elas decidem matar o pai e enterram no quintal. Dentro disso tudo rola essa história que está em cartaz no Viga Espaço Cênico, uma peça que fala sobre a violência feminina. Vamos conferir? Cinecultura está no Espaço Viga, aqui em São Paulo. Hoje é dia de estreia do espetáculo Mansa. Tem ao meu lado Diogo Liberano. Falei certo, Diogo? Falou, é isso mesmo. A gente combinou muito antes, porque existe essa troca de nomes, mas o que vale a pena falar agora desse espetáculo que estreia hoje. Rola nervoso pro diretor ou não, só pros atores? Eu sei que é pergunta clichê, mas se eu não perguntar isso, eu quero pegar a emoção do diretor. Sim, óbvio, rola um nervoso, mas a gente entende que ele faz parte, né? Então faz parte dessa noite, essa apreensão, enfim, essa energia também que é muito forte, que é muito boa para estrear uma peça. A peça ela teve estreia no Rio de Janeiro, fez uma temporada lá, e agora estreando aqui em São Paulo. São Paulo exige algo especial de alguma forma. São Paulo é, enfim, é um outro público, é uma outra cidade, a gente está num espaço que a gente não conhecia e também do ano passado para esse ano muita coisa tem acontecido no mundo, então a sensação também de que a nossa peça está falando de novo, renovadamente, ainda mais intensamente do tema, digamos assim, que ela trata. Então é isso. Quando vocês pensaram desse texto, o assunto ele estava tão em alta, esse assunto que fala sobre violência feminina, sobre essa repressão em cima do público feminino, essa voz que as mulheres ultimamente estão conseguindo colocar para fora, expressar esses sentimentos, estava tão em alta quando o assunto estava sendo discutido, porque essa peça está totalmente dentro do contexto que é mais falado hoje em dia, né? Sim, sem dúvida estava. No momento que criamos o assunto da mulher, da voz da mulher, dos espaços de fala destinados a elas, ele já era muito presente, mas é ainda algo muito intenso, ainda algo que não está pronto, que exige muita luta, muita disputa de espaço, muita colocação de fala, de voz, de afirmação. Então, a sensação é que hoje isso se intensificou. Não é que não tivesse, mas nos parece agora que esse é um assunto ainda que exige abertura de espaço, que a intensidade ainda é alta e é bom que seja, para que o lugar esteja aí. E o que é mais bonito é que é um assunto que fala das mulheres, mas de alguma forma com você como homem participando da direção desse espetáculo. Eu acho a consciência masculina se apropriando daquilo que é tão discutido hoje em dia. A gente não buscou separar, né? Então a nossa equipe é uma mescla de homens e mulheres, de homens gays, homens héteros, mulheres gays, mulheres héteras, lésbicas héteras. Então assim, é uma diversidade de pessoas que veem algo em comum, que tem algo em comum, que de fato acreditamos que a violência contra a mulher tem chegado a um lugar inacreditavelmente abusivo e violento e, portanto, nós, enquanto equipe, entendemos que esse projeto tem que falar desse assunto. Então, essas pessoas, quer sejam homens ou mulheres, se juntam interessadas em falar sobre esse assunto e trazer esse tipo de reflexão agora. As pesquisas indicam que a maior violência sexual, moral contra a mulher parte dentro da própria família, vindo dos seus pais, tios. Uma porcentagem de mais de 70% acontece dentro da própria família. Esse espetáculo ele fala de um pai que fez a gente não vai dar um spoiler do espetáculo, mas com as filhas. Como que é trazer isso em cena, trabalhar com esse assunto familiar que existe com, vamos dizer assim, aquela máscara por trás, na frente da família ainda de alguma forma, ou eu estou errado, Diogo, por favor? Não, sem dúvida, né? A nossa história são duas irmãs que vivem durante anos sofrendo abuso, como chamam, abuso em cárcere privado, ou seja, sofrendo abuso de um pai que normaliza essa violência, né? E num dado momento da vida delas, elas conseguem finalmente se voltar contra esse pai e são presas. Então, a partir dessa história criada pelo dramaturgo André Felipe, a gente consegue testemunhar a violência contra a mulher, a naturalização dessa violência e a importância de não naturalizarmos esse tipo de violência, de nos voltarmos contra os seus autores, contra os violentadores, para refletirmos se faz bem para a nossa vida esse tipo de coisa ou se não, se nos acostumamos e simplesmente esquecemos que a violência é um cúmulo, é um absurdo.
que o assunto ele está dentro de um pai e suas filhas, mas a gente pode falar hoje de uma mulher no metrô usando minissaia que é abusada, de uma moça que recebe uma cantada vulgar, qualquer tipo de cantada contra a vontade, aquele beijo contra a vontade que é tomado das mulheres noites de carnavais, noites de festa. O assunto ele sai do ambiente familiar, ele dá uma força imensa para essa questão do direito individual de cada mulher. Exatamente. Não também por isso no espetáculo são vários os personagens masculinos, né? Não é apenas um pai. É também um jornalista, tem uma figura de um repórter, tem a figura de um advogado, tem a figura de meninos jovens, adolescentes, crianças. A gente vai percebendo como que o machismo nem sempre é um lugar de ordem, de violência. É também um lugar de deboche, um lugar de comentar coisas que a princípio não são violentas, mas que acabam sendo. Então a gente busca com o espetáculo entender a dinâmica do machismo, da misoginia espalhada na nossa cultura, em variados lugares e de variadas maneiras. Vale a pena citar, gente, a sua decoração de cena, que eu achei espetacular, essa coisa viva da terra, do verde. Como que foi tudo isso daí, a elaboração disso? Como que participou disso do espetáculo? Porque as pessoas imaginam, o cenário não participa, não, o cenário é uma das fontes principais do espetáculo, como a luz, que compõe toda uma peça de teatro. Sim, pra gente, sendo uma história que, de acordo com a dramaturgia, aconteceu em 1993, 97, ela vai saltando os anos, a gente buscou, ao invés de situar a peça num espaço fixo, por exemplo, montarmos uma casa, uma prisão, a gente buscou matérias vivas que pudessem estar presentes no palco e que pudessem estimular a sensação, a sensorialidade do espectador. Então a gente pega algumas matérias que fazem parte da história, como a terra do terreno onde elas moravam, a mangueira que num dado momento é plantada e cresce. Então a gente busca elementos que sejam mais vivos, assim, justamente para criar uma atmosfera mais onírica e mais sensível, mais sensória, sensitiva para o espectador. Quer saber mais sobre o espetáculo? Não vamos falar mais nada, que você tem que vir até aqui no Espaço Viga, conferir o espetáculo. Passa o serviço para nós? Claro, Mansa fica aqui em cartaz no Teatro Viga, em São Paulo, em Pinheiros. A gente fica em cartaz sempre sextas e sábados, às 21 horas, domingos, às 19 horas, até o dia 31 de março. Então, começando hoje, são 8 semanas de temporada para receber vocês. Merda. Muito obrigado. Recebo agora no Cinecultura Amanda Mirassi e Nina Froze. Falei certo? Falou. Ai, que bom, gente. Dia de estreia, rola o serviço, Mansa tá chegando. Exatamente. Mansa vai estar aqui até dia 31 de março. Até o 31 de março no Espaço Viga. Viga, sexta e sábado, às 9 horas, 21 horas e domingo às 19 horas. E o que o público vai encontrar em cena aqui no Espaço Viga? Adianta um pouquinho para nós, muito pouco. O público vai encontrar uma investigação sobre duas atrizes arqueólogas em cena desvendando um crime, um assassinato. Nós duas somos as atrizes arqueólogas, somos as irmãs que assassinaram o pai, somos todos os personagens masculinos que julgaram essas mulheres e que falaram sobre a vida delas sem saber sobre o que se tratava. Então a peça, na verdade, é um grande escavar. O público vai vir escavar junto com a gente. Como que é falar do assunto sobre a violência feminina, antes de tudo, gente? Numa época que precisamos falar sobre isso, eu acho que vocês completam trazendo um espetáculo como esse em cena para trazer um pouco mais de luz diante de tanta escuridão, às vezes, ou quantas pessoas se negam para olhar que a mulher não pode tolerar determinadas coisas mais, não faz mais parte, correto? Correto, eu acho que é um assunto tão pertinente, cada vez mais, né? A gente tem que falar sobre isso, tem que bater o pé, sim, porque é importante, o feminicídio está aí, né? E cada vez mais as mulheres estão tendo coragem, estão denunciando, e eu acho que exatamente por isso, porque tem a arte, tem a cultura e tem outras pessoas falando sobre isso, e quanto mais a gente falar sobre isso, mais elas vão tomar coragem de denunciar, de botar essas pessoas, esses homens opressores no lugar deles, para eles terem consciência de que isso não é certo, sabe? Então, assim, a nossa peça, ela é como se fosse um protesto também, e uma homenagem também a todas essas mulheres. Como que é para vocês, como mulheres, vendo personagens tão fortes como esse? É maravilhoso, né? Eu acho que eu, como atriz, como artista, eu tô sempre em busca de personagens que me façam, que me tirem do meu eixo, que me tirem do meu lugar comum e que principalmente eu acredite que eles tragam um discurso
do qual eu acredito, do qual nós duas, né? Esse projeto é um projeto que nasceu muito de um desejo nosso, junto do Diogo, que é o diretor. Legal isso, que legal. Então, É um filho, é um filho. É um filho. Que Desde o início, a gente ali escavando, né, os personagens, porque não foi fácil. É uma história que é contada com várias quebras de tempo também. Então ela volta, ela vai lá para o passado, quando elas eram novinhas, depois vai lá pro futuro, um corretor, um comprador que visita aquele terreno onde tudo aconteceu. Então, assim, foi uma investigação mesmo, e também do que esses homens, do que eles têm propriedade para falar da história delas, sabe? Por que eles falam dessa maneira, o que leva o homem a julgar as mulheres assim dessa maneira, não sabem a história delas, o que elas viveram, enfim. Lindo, meninas, muito obrigado. Daqui a pouco tá rolando a peça. Então, gente, aqui no Viga, né? Pode perder. Assistir. Venham. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.